Oi pessoal, voltamos aí com a nossa revisão, tá bom? Nós vamos começar com o uso dos porquês, que é um assunto dessa unidade, tá certo? E vamos relembrar tudo que estudamos até agora. O uso dos porquês, nós sabemos que há 4 tipos de porquês, tá bom? Tem o porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento. Vamos aqui relembrar onde utilizá-los, qual é a forma correta e o porquê, tá bom? O porquê separado e sem acento, ele é usado para fazer uma pergunta direta ou indireta, que vem no início ou no meio da frase. Ou seja, tanto faz, podendo ser uma pergunta, sendo uma pergunta, não sendo uma resposta neste caso, é claro, você vai usar o quê? O porquê separado e sem acento. Porém, pessoal, vejam só, aqui está constando que é uma pergunta em que o porquê aparece no início, ou seja, logo aqui no começo e no meio ou no meio da frase. Não é aquele porquê de pergunta que vem lá com ele no final, tá bom? Da frase, não. Por exemplo, como eu falo assim, por que você não foi ontem? Onde está esse porquê? No início. Por que se a própria disse, a justificativa dessa forma aqui? O que vocês me responderiam? Vocês diriam que é correto utilizar esse porquê separado e sem acento nessa frase aqui, porque foi para uma pergunta e ele vem no início da frase, tá bom? Por que eu tenho que falar sempre, ó, porque também tem outros tipos de porquês também, tá bom? Aí vocês veem que até na explicação eu utilizo muito o uso dos porquês. O porquê, porque tem que utilizar isso, porque é correto, porque isso, porque aquilo. Então, esses porquês nos perseguem, porém, é um assunto muito legal, tá bom? De se entender, vocês vão levar para a vida de vocês, tanto nas redes sociais, quanto aí no que vocês vão estar passando para as pessoas, tá certo? Vão também saber identificar quem utilizou errado ou onde você está utilizando errado ou você utilizava, enfim. Então, pronto. Esses porquês separados você sempre vai saber, pronto. Não importa se é com acento ou sem acento, sempre vai ser para a pergunta, tá bom? Porém, o porquê separado e com acento, ele é usado para uma pergunta que vem no final da frase. É por isso que eu disse, tem que justificar. Não basta dizer que é só uma pergunta, porque esse é uma pergunta onde ele vem no início e no meio. Já esse porquê, ele é usado para uma pergunta onde ele vem lá no final da frase. Por exemplo, como eu falo aqui, ó, você não foi ontem. Por quê? Traduzindo, se voltasse para fazer isso, como é que ficaria? Por que você não foi ontem? Aí já seria esse, com ele lá no início. Mas aqui eu coloquei ele lá no final e eu estou perguntando. Então, lembra, o importante é você também não fazer o porquê junto, tá bom? Sempre para perguntas vai ser o porquê separado. Porém, ó, esse porquê separado com acento, ele é sempre no final, tá bom? Pronto, já entenderam? Ok, para a pergunta. Porquê junto aqui, ó, para a resposta, tá certo? Agora vamos ver. Esse porquê junto e com acento, ele tem o valor de substantivo, tá? Substantivo, motivo, você pode trocar também pela palavra motivo aí. Muitas vezes sinônimo de um motivo, como eu falei, ou de a razão. No caso, ao invés de eu falar aqui porquê, eu posso colocar o nome motivo. Se tiver em dúvida, qual vai ser o tipo de porquê. Eles vêm sempre com o artigo junto. Por exemplo, o artigo o ou os, né? Olha um exemplo aqui, ó. Precisa entender o porquê de estar triste. Pronto, precisa entender o porquê de estar triste. Aqui, como vocês viram, esse o porquê, ele está com o valor de substantivo, tá bom? E posso trocar ele pela palavra motivo, pronto. E ele utiliza o artigo, então tem essas formas aí. Aqui tem para vocês, quando vocês estiverem estudando, então, ó, vem aqui nos slides, tá certo? Vem nos slides, dá uma estudada, vê, opa,
tem isso, tem aquilo. Cada um tem uma regra diferente. Pronto, ó, se vocês trocassem a palavra aqui pela palavra motivo, ó. Precisa entender o motivo de estar triste. Tá vendo que deu certo? Então, está em dúvida se vai escrever porque junto com acento, se vai estar certo ou não, troca pela palavra motivo. Ou então nem precisa. Eu só precisava fazer o quê? Eu sempre via que ele precisava do artigo. Sempre que necessitava, que eu usava o artigo ou os, tanto faz no singular ou no plural, dependendo do porquê aqui que vier, tá bom? Se vier porquês, claro que vai para o plural. Então, quando eu utilizava o artigo, eu já sabia, opa, aqui está necessitando do artigo, então vai ser esse tipo de porquê, tá bom? Que aí não tem erro. Agora, se não tivesse o artigo, fosse outro sentido aqui, já seria outro tipo de porquê, tá bom? Então, pronto, utilizei o artigo e pode trocar aqui, ó, tem valor de substantivo e pode trocar pela palavra motivo, já sabe que é porquê, junto e com acento. E, por último, que nós costumamos mais falar aí, não é? Nós costumamos aí dar, como é que eu posso dizer? Desculpas. Por que você não foi ontem? Então, você vem aí, você já inicia a sua frase, né? Porque estava doente, porque estava cansada, porque isso, porque aquilo. E esse porquê de resposta, esse porquê é uma explicação. Então, o porquê de resposta vai ser porquê junto e sem acento. Fácil, fácil, não é? Eu já sei que porquê separado é sempre para pergunta. Porquê separado sem acento no início e no meio. Porquê separado e com acento, tá bom? Esse é sem acento e esse com acento. Vai ser uma pergunta e ele vem no final. O porquê junto com acento, posso trocar pela palavra motivo. Ele sempre vem acompanhado de artigo. E o porquê junto e sem acento, tá bom? É o porquê de respostas e é o porquê que vocês têm que colocar nas provas. Vocês sempre começam. Tem gente que coloca PQ. Não, gente, principalmente em prova, não coloque. Se aí for um vício, tá bom? Que você esteja aí escrevendo nas redes sociais o PQ, então já deixa de lado porque viu que está prejudicando. Então nada de PQ, tá bom? Nada aí de vir com as siglas ou com a diminuição das palavras, tá bom? Nada de gíria também. Pronto, ok? Correto? Então, ó, a Bro perguntou, então você já sabe como deve responder. Qual é o porquê que deve utilizar? Qual é o porquê? O porquê vai ser este aqui. Olha só, usado para respostas é uma explicação. Olha um exemplo. Não fui, vírgula. Aí foi, explicou por que não foi. Porque estava doente. É uma explicação? É uma resposta, é uma explicação. Então, você vai colocar o porquê junto e sem acento, tá bom? Pronto, fácil, fácil, né? Vamos treinar mais com outras frases. Porquê junto e sem acento, ó, sempre para aqui perguntas. Lá eu fiz com minhas palavras e resumi de certa forma. Agora aqui tem um conceito dele todo, tá bom? Quando for a junção da preposição por mais pronome interrogativo que, possuirá o significado de por qual razão, por qual motivo. Ou seja, é uma pergunta. Geralmente quando eu chego, por qual razão você não foi? Por qual motivo você não foi? Por que você não foi? É só trocar o porquê, por qual razão, por qual motivo. Tem gente que às vezes descobre assim. Mas como eu dei lá resumidamente, vocês saberem aquela regra, vocês não vão errar também. Sabe que é para uma pergunta? Pronto, é só colocar com acento ou sem acento, onde for adequado. Vai depender da posição dele, tá bom? Olha só, mais exemplos, tá bom? Aqui, ó. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão você não vai ao cinema? Porque, para uma pergunta, separado e sem acento. Agora, ó, aqui temos outros exemplos. Quando o que eu falei, pode vir no início, pode vir no meio, ó. Os lugares por que passamos eram encantadores, ó. Os lugares pelos quais passamos, que por que eu posso trocar por qual razão, por qual motivo, ó. Por quais, pelos quais. Então, ó, também é um porquê separado, tá bom? E sem acento.
Continuando o porquê separado com acento. Olhem só. Vou aqui. Pronto. Quando vier antes de um ponto, pode ser final, interrogativo, exclamação, enfim, o porquê deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão, como eu falei, eles sempre vão ser usados para o quê? Para uma pergunta. Então, por isso que sempre fala, troca por qual razão, por qual motivo. Aí são mais coisas, se vocês forem ver, vocês vão ver, mas a prova não explicou essa parte. Então, por isso que eu estou falando tudo. Porém, a primeira parte foi um resumo. Ó, vocês não comeram tudo porque, olha como eu falei também, é importante aqui colocar, como viu aqui, ó, como vocês viram aqui. Mas a prova diz que é só no final da frase ou no início, ó, gente, no início, se tiver a continuação. Neste caso aqui, ó, vocês viram porque, ó, quando vier antes de um ponto, final, interrogativo ou de uma exclamação. Neste caso aqui, ó, veio após um ponto final interrogativo. Poderia fazer como uma vírgula, né? Que aí ele ficaria no final da frase. Ou, neste caso aqui, ó, depois de uma interrogação. Por quê? Tá vendo? Andar 5 quilômetros. Aí a vírgula também poderia fazer dessa forma. Por quê? Vamos de carro. Pronto, veio no final, veio uma pergunta e aqui é uma pergunta veio aqui, ó, após um ponto interrogativo, também é necessário. Você pode colocar assim, que aí às vezes vocês confundem. Mas aqui tá no início da frase, aqui já é outra frase. Não, neste caso, após um ponto interrogativo ou exclamativo, pode. Porque junto, como eu falei, sempre para respostas, ó, para dar uma explicação. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas porque, ó, explicação de novo, porque prejudicará você mesmo. Explicação, porque junto, sem acento. E por último, porque junto com acento, valor de substantivo, troco pela palavra motivo, tá bom? E vem sempre junto de um artigo. O porquê de não estar conversando é porque quer estar concentrada, ó. O porquê, o motivo de não estar conversando, o porquê. Deu para trocar pela palavra motivo, veio com o artigo, tem valor de substantivo também. Olha só, olha que aqui na mesma palavra, na mesma frase, eu já trabalhei o outro porquê, que é uma explicação, né? Esse daqui, junto e sem um acento. Outra aqui, ó, diga-me um porquê para não fazer o que devo. Mas não veio com o nem o os, esses artigos. Mas também um artigo indefinido, então pode também, tá bom? Contanto que vem aqui, ó, junto dos artigos, tá bom? O artigo antecedendo. Então, diga-me um porquê, um motivo para não fazer o que devo. Veio junto de artigo e pode ser trocado pela palavra razão, motivo, enfim. Agora vamos para o outro assunto. Sobre as orações subordinadas adjetivas, vamos concluir aqui esse assunto, tá bom? Oração subordinada adjetiva, elas têm valor de adjetivo e lembrando que na oração adjetiva vai ter que ter ali uma caracterização, porque adjetivo lembra o quê? Lembra de a característica de algo ou de alguém a qual estou me referindo, alguém ali que veio antecedendo, alguém que veio antes ali na frase. Então, vai estar, de certa forma, caracterizando alguém, entendeu? Então, é importante vocês saberem qual é o significado da oração subordinada adjetiva. Tem a função de caracterizar, tá bom? Um termo da oração principal, ou seja, funcionam como adjunto adnominal, que adjunto adnominal também é lá na sua classificação, tem como característica o adjetivo, a locução adjetiva, tá bom? E eles têm a mesma função de adjetivo, como eu já falei. Pronto. As orações, além disso, de caracterizarem, elas vão ser introduzidas pelos pronomes relativos, que, o qual, a qual, os quais, as quais, tá certo? Quem, cujo, cujos, cuja, cujas, onde. Então, coloquei um deles, você já sabe que a partir deles é onde vai colocar
vai começar a oração subordinada adjetiva. E aí, nessa oração subordinada adjetiva, vai ter algo caracterizando. Então, vamos lá? Ó, esta foi uma redação que fez sucesso. Aqui, neste caso, a oração subordinada começou da onde? Começou do pronome relativo, ok. Então, começou daqui, vai até lá, até uma vírgula, até o ponto, tá bom? Vai depender. Pronto. Você vai pegar a oração subordinada adjetiva. Aí vai ver, pronto, começou daqui. Ela está caracterizando? Está. Então já sabe, ela caracteriza e ela começa a partir desses conectivos daqui, desses pronomes relativos, que, o, qual, a qual, cuja, enfim. Pronto. Está caracterizando o quê? Que a redação fez sucesso, foi de sucesso. Então, ó, caracterizei a redação. Outros exemplos aqui, ó. O gato, que é um animal doméstico, come cerca de 6 vezes por dia. Que é um animal doméstico, ó, parou na vírgula. Isso aqui é a oração subordinada adjetiva e está caracterizando. A estudante Fernanda, que é a estudante mais nova da escola, não veio à aula. Parou aqui, ó. A oração subordinada começou aqui, veio até aqui a vírgula. Isso aqui é a oração subordinada. E caracterizei o quê? A estudante Fernanda. Não é qualquer estudante e qualquer pessoa que se chama Fernanda. Não, é a Fernanda, a mais nova aluna da escola. Tá bom? Caracterizei. Eu ali falei que é a mais nova. Não é a mais velha, não é a mais inteligente, não é a mais bonita. Não, eu caracterizei, continuei caracterizando e eu falei que é essa daqui, a estudante mais nova na escola, tá bom? Da escola. Continuando, ele é um dos poucos supervisores que é admirado por todos os funcionários. Olha, a oração subordinada começou do que, aí veio, não teve vírgula, foi até o final. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque às vezes as pessoas terminam até antes da vírgula, vem só até aqui, ou então pegam 3 palavras só a partir do que e pronto. Aí, aqui já foi minha oração toda. Não, preste atenção onde é que essa oração vai terminar, tá bom? Porque na frase, no período, pode acontecer em mais de uma oração, 2, 3, enfim. E assim sucessivamente. Então, ó, também não é para você pegar tudo, ó. Foi só até a minha oração. Até a oração subordinada adjetiva. Pronto, e peguei aqui e aqui que está caracterizando. Se tiver esse que e a partir do que não tiver nenhuma característica, não vai ser também oração subordinada adjetiva. Vai ser outro tipo, menos adjetiva, porque o nome já diz. Caracteriza, porque é adjetiva. Adjetiva lembra de adjetivo. Pronto. Então, é importante vocês entenderem o quê? Essa parte, já entendeu? Tudo certo. Caracteriza. E começa a partir do conectivo, já sabe até onde ela vai, até onde ela termina? Sim, pró. Então, fechou, tá bom? Oração subordinada adjetiva, ok? Ok. Agora, vamos entender que o quê? Que essas orações, elas se dividem em explicativas e restritivas. Ah, vem mais coisas. Não, foi o que a gente já estudou, porém, elas vão ter... vai continuar sendo qualquer oração subordinada adjetiva que nós estudamos aqui, tá bom? Porém, aqui eu ainda não coloquei a classificação para vocês, nós vamos ver agora. Que são as mesmas, tá bom? Tem o mesmo valor de oração subordinada adjetiva. Porém, pessoal, é o quê? Para eu saber o que elas são, ó, que aqui tem explicativa e restritiva misturada. Já aqui, ó, para eu saber quando é que vai ser a oração subordinada adjetiva, que quando a Pro perguntar, vocês vão ter que tirar, aí é fácil. Mas aí, ó, se a Pro pedir para vocês falarem, classifique, é explicativa, é restritiva, ou é reduzida, enfim, vocês vão ter que falar, não é? Por quê? Elas são desenvolvidas porque, como eu falei, todas desenvolvidas usam o quê? Então, é claro que não vou estar aqui toda hora falando. Desenvolvida, oração subordinada, adjetiva, desenvolvida. Não, todas aqui, até agora, nós estamos estudando a desenvolvida que tem o quê? Pronto. São as desenvolvidas que tem o quê? Então, vamos lá, ó. As explicativas, como já diz, elas vão explicar quem veio antes, o termo anterior, de forma que qualifica ainda, que dá qualidades, porém, ela usa uma vírgula separando, tá bom? Olha só, os jogadores de futebol, vocês podem ver, são as mesmas frases de orações subordinadas adjetivas, tá bom? Porém, elas vão o quê? Vão explicar, tá certo?
tem valor de explicativas e outras não tem valor de restritivas. E elas vêm aqui, ó, com o que antecedente. Veio com a vírgula antes do que, tá bom? E sabe que esse que aqui já faz parte da oração subordinada adjetiva, porque às vezes pode vir acontecer de vir vários quês aí. E aí você, só porque tem o que, aqui já vai ser a oração subordinada. Aí vai e pega. Tem que ver o valor dela, tá bom? Tem as características? Tem, ó. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Olha, que são iniciantes. Pronto, veio até iniciantes. Ela teve a vírgula. Oração subordinada adjetiva aqui, porque está caracterizando o termo antecedente, tá bom? E veio explicando os jogadores de futebol. Quais jogadores? Só os que são iniciantes, ou seja, estou explicando quais são. Quais são os que vão receber, os que não recebem salários. Então, eu estou explicando, tá bom? Somente os que são iniciantes são os que recebem salários baixos. Os que não recebem salários, na verdade, não são nem salários baixos, os que não recebem, segundo a frase. Então, olhem só como é interessante. E utilizei a vírgula, um valor de explicação, ó, são separados da oração principal por vírgulas. Então, sempre vai vir aqui, ó, separado por vírgula, tá certo? Tanto antes quanto depois, enfim. Vamos para essa daqui, ó. A professora Ana Luísa, que é a professora mais nova da escola, vírgula, não veio trabalhar hoje. Aqui começou a minha oração subordinada, veio até aqui. Vocês já estão sabendo pegar a oração subordinada, né? Vai do que, aí vai, pronto. E sabe que está caracterizando? Está. E a explicativa por quê, se você for falar, aí você vai colocar o conceito. Porque ela vem separada por vírgula e ela está o quê? Acrescentando qualidade ali, ó. Acessório é um antecedente. Antecedente é o quê? Quem veio antes. Acrescentou uma qualidade. Qual foi a qualidade que acrescentou aqui para quem veio antes? Para a professora Ana Luísa. A professora mais nova da escola. Essa foi a qualidade. Pronto. E eu estou aqui também, pessoal, explicando. Veio separado por vírgulas, então é explicativa, porque a restritiva não usa. Veio separados por vírgulas, então já sabe, explicativa. Deu uma qualidade ao termo anterior? Deu. Ó, a professora mais nova da escola. Então, não é qualquer professora que se chama Ana Luísa também. Vai que tenham duas, mas não. É a professora mais nova da escola. Foi a que não veio trabalhar hoje. Já estou ali, ó, explicando. Qual foi a que não veio trabalhar? Aquela professora lá, Ana Luísa. Aqui é a mais nova da escola. Tá vendo que dá uma ideia de explicação? Expliquei quem era a professora que não veio trabalhar, tá bom? E a restritiva é o contrário da explicativa. Por quê? Porque a restritiva ela não usa vírgula e ela não tem o valor assim de explicativa. O valor dela é o quê? De restringir. O que é restringir? Separar, particularizar, ou seja, se refere somente àquele termo, não ao todo, não em geral. Olhem só a diferença. Os artistas que declaram seu voto foram criticados. Olha só a minha oração. Daqui, pegou até aqui, até volto. Porque o resto não é. Aqui já tem oração, tá bom? Já tem um verbo. Já possui um verbo aqui. Então, já é considerada oração. Pronto. Utilizei vírgula? Não pesou porque a restritiva não utiliza. Então, já sabe, opa, essa daqui não tem vírgula, então é restritiva. Mas o que acontece? Ela veio aqui, ó. Ela, como eu falei, ela particulariza. Ela está ali, ó, especificando quais são os artistas que foram declarados, ou quais foram os artistas que foram criticados. Somente os artistas que não declararam seu voto. Então, está ali, ó, falando, ó, são esses artistas, não todo, não disse, os artistas foram, os artistas, são todos que declaram o voto, todos que não declaram que são criticados. Não falou assim, não falou que são todos. Aqui eu utilizei a oração subordinada adjetiva de certa forma que acabou o quê? Particularizando. São esses artistas quais? Os que declaram seu voto, os que declaram que são criticados, né? Segundo a frase, que foram criticados. Então, estou particularizando quais são os tipos de artistas.
Não falei geral. Agora, se eu colocasse todos os artistas ou não especificasse na minha oração subordinada, não daria para saber. E aqui, ó, ela especifica, ela restringe, ela particulariza. Ó, são aqueles determinados. Agora aqui, ó, vou pegar essa daqui para vocês verem. Toda comida que é fresca é mais saborosa. Agora eu já falei aqui, a professora usou aqui toda a comida. Mas eu coloquei o quê? Toda a comida que é fresca, não é qualquer comida. Agora, se eu faço toda a comida é mais saborosa, aí eu não estou restringindo, não estou especificando, não estou particularizando. Eu coloquei, generalizei. Na restritiva, ela não generaliza, tá? Ela vai fazer o quê? Na explicativa, ela explica, usa vírgula. Na restritiva, ela não usa vírgula e ela o quê? Ela restringe. Ela especifica qual é a comida. Qual é? Aqui é fresca e aqui é mais saborosa. Não generalizou. Aqui é, ou então, poderia ser aqui é quente, aqui é fria, aqui é mais salgada. Enfim, não, aqui eu falei a fresca. Eu caracterizei também, tá bom? E especifiquei de certa forma, ó, é a fresca. Aqui, ó, então particularizou. E deu ali, ó, também adjetivou, disse que era mais saborosa. Então, sempre lembrando que as orações subordinadas, elas utilizam o que? Sempre também adjetivando. E você vai ter que classificar depois explicativa ou restritiva. Tá bom? Quando elas forem desenvolvidas. Por quê? Porque nós sabemos que as desenvolvidas, elas sempre usam o que, qualquer conectivo que nós estudamos lá atrás, cujo, cujas, cujo, enfim, no singular, no plural, enfim, o qual, a qual, os quais, as quais, etc. Mas a reduzida, ela não usa, tá bom? Porém, ela continua adjetivando, tá certo? E lembrando, não é qualquer frase que você vai fazer que você vai dizer também que é uma oração subordinada reduzida. Por quê? Porque as reduzidas, elas sempre são a transformação de outra, de alguma que já foi desenvolvida, tá certo? Então, eu já sei que a desenvolvida, ela usa o conectivo. A reduzida, ela não usa, tá bom? A reduzida, assim como a desenvolvida, as orações subordinadas adjetivas, elas se dividem, elas têm sua classificação, né? E elas se dividem em desenvolvida e reduzida. As reduzidas também têm outra classificaçãozinha dentro dela, tá bom? Que fala se é reduzida de gerúndio, se é reduzida de particípio. Por quê? Porque eu falo que nas desenvolvidas você tira o que e muda a frase. Muda o que? Muda o verbo, na verdade, viu? A frase não, perdão. Pronto. A reduzida, ela divide em reduzida de gerúndio, que dá uma intenção de presente e termina em NDO, ou ando, endo, indo, tá bom? Já a reduzida de particípio, ela dá uma intenção de passado e ela termina em ado ou ido. Pode ser ado, ido, tá bom? Ou ada, enfim, ido ou ida, tanto faz. Vai depender também do verbo da frase ali. Pronto. Se é reduzida é porque eu tirei o que e modifiquei o verbo. Meu verbo vai ficar, ó, no gerúndio. Como são os verbos do gerúndio? Todos os verbos terminados em ando, endo, indo. Orando, falando, amando, correndo, termina em endo, comendo, termina em endo, saindo, termina em indo, caindo, termina em indo. Então, esses verbos aí, ó, são o quê? Estão no gerúndio. Então, tirei o que e coloquei o verbo no gerúndio. Olhem só um exemplo aqui. Ó, um exemplo aqui. Gosto de crianças correndo pela sala. Gosto de crianças correndo. Correndo está no gerúndio. E aí, ó, tirei o que daqui? Tirei. Geralmente, ó, vai vir o que e o verbo bem juntinho, ó. Que correm. Eu tirei o que corre e ficou o que? Tirei o que e o verbo modificou. Ficou correndo. Ó, encontrei João que saía de férias. Então, encontrei João, tirei o que e modifiquei o verbo. Que antigamente era o que? Encontrei o João que saía. Saía virou o que? Saindo. Verbo no gerúndio. Endo, indo. Deixa eu ver outro com ando, ó. Parei um instante e vi o professor aconselhando o garoto. Ó, verbo terminado em ando.
reduzida de gerúndio, por quê? Porque tirei o que e o verbo terminou em ando. É gerúndio, deu uma ideia de está acontecendo. Já o particípio dá uma ideia de passado e termina em o quê? Em ado, ada, ido ou ida. Eu falo assim, só ado ou ido, tá bom? Porque aí às vezes eles sofrem modificações. Vai para o feminino, então não tem problema, tá bom? Então pronto, terminado em adoída. Adoído, pronto. Então vocês vão ver. E tira o que também? É reduzida? É. Tira o que? Modifica o verbo. Vai para o gerúndio ou para o particípio. O médico enviou a receita solicitada pelo paciente. Ó. O médico enviou a receita. Quem foi que solicitou? Tirei o que? E o verbo solicitou virou o que? Solicitada. Terminou em ada, não é? Verbos terminados em ado, virada também. Ó, verbo no particípio já aconteceu. Lembra? Dá uma ideia de passado. Procurávamos os livros encontrados na estante. Procurávamos os livros que encontraram, por exemplo, procurávamos os livros que encontraram na estante, pronto. Reduzida, tirei o que? O verbo modifica. Encontraram, virou quem? Encontrados, verbo terminado em ado. Dá uma ideia de passado e termina em ado ou ido. Então, o importante é vocês entenderem que o que? A desenvolvida, ela não usa o que? O verbo é modificado, ok. A desenvolvida. Na reduzida, não usa o que? Tá bom? Na desenvolvida, usa o que? O verbo é de outra forma. Passou para reduzida, não usa o que? E o verbo é modificado. Então, você já sabe, reduzida sempre vai ser reduzida de alguma coisa. Não é só tirar o que? Reduziu, tirou o que dali. Então, quando a prova pedir para vocês passarem, ó, tirei o que? Tirei. Então, vai ser, tirei o que? Tirei. Aí, vai ser reduzida de gerúndio de particípio. Aí vai depender do verbo, bom? Das terminações. Ando, indo, gerúndio. Ado, ido, particípio, tá bom? Pronto. Então, quando eu pedir aqui, vamos lá para o início. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Vou pegar aqui. Essa daqui, ó, gente. Ele é um dos poucos servidores que é admirado por todos os funcionários. Aqui não está dizendo qual é o tipo, mas oração subordinada adjetiva, qual é? Essa daqui, pronto. Que é admirado por todos os funcionários. Pronto, tem o que está caracterizando, ok? Ok. Se for para classificar, aí vocês vão dizer que ela é explicativa ou restritiva, ela é desenvolvida ou vai ser reduzida. Aí você vai ver, tem o que, então é desenvolvida. Então já elimina, já não vai ser reduzida. Pronto, tem o que, é desenvolvida. Ela é desenvolvida o quê? Que nós sabemos que é desenvolvida, já dá para você dizer. Ela é explicativa, ela é restritiva. Aí você vai ver, a explicativa usa a vírgula, aqui usa a vírgula? Não. Então, ela é o quê? Restritiva. E a restritiva é o que? Ela particulariza. Está particularizando quem? Ele é um dos poucos servidores. Está particularizando o supervisor, não é? Que é admirado por todos os funcionários. Então, ó, um dos poucos supervisores está ali particularizando. Não é qualquer supervisor, é ele, tá bom? Então, e falou, é um dos poucos, não são todos, não generalizou. Então, é importante também vocês terem essa ideia. Então, já sabem que ela se divide em explicativa e restritiva, tá bom? E sabem que quando não for desenvolvida, vai ser reduzida de gerúndio ou de particípio, tá certo? Então é isso, pessoal. Estudem, façam uma revisão que vale pontos. Estudem pelo livro e pelos slides. Pelos slides eu vou deixar também as páginas do livro, tá bom? Para quem tem. E é isso. Quem não tem o livro, estuda pelos slides. As atividades também ajudam um pouco. Façam lá, tá bom? Boa sorte a todos. Beijo, tchau, tchau.